Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Voltando à playlist favorita de vocês sobre endodontia, a gente vai continuar uns vídeos antigos que a gente tem aqui no canal, que é sobre as soluções irrigadoras em endodontia. E hoje, trazendo aquela que é a mais utilizada e eu tenho certeza que você sabe qual é, como está no título desse vídeo, que é o hipoclorito de sódio. Existe o hipoclorito de sódio com várias concentrações dentro da odontologia, como o hipoclorito de sódio de cloro ativo a 0,5, 1,0, 2,5 e até 5,25. Tem a sua indicação dentro da odontologia. A gente falar especificamente sobre o hipoclorito de sódio dentro da endodontia, vamos lembrar um pouco sobre o seu mecanismo de ação. A solução do hipoclorito de sódio, ou IP-NaCl, ele tem um pH elevado quando é comparado a outros tipos de materiais irrigadores, entre 11 a 12. Geralmente, o hipoclorito de sódio tende a ser mais estável quando há a liberação de cloro mais lenta. Porém, com isso, o tempo de vida útil da sua solução acaba se tornando reduzido. O hipoclorito de sódio, falando um pouco agora sobre ele, é um agente muito utilizado e estudado por estudantes, por profissionais em todo o mundo, então não somente aqui no Brasil. E ele representa a indicação clínica endodôntica maior de todas, ou seja, no mundo, o irrigador de primeira escolha no tratamento endodôntico para a irrigação dos canais radiculares é o hipoclorito de sódio. Então, com isso, a gente já vê como é importante. Então, na maioria dos casos, a gente sempre vai usar hipoclorito, exceto quando o paciente é alérgico. Aí sim, opta-se por utilizar outros tipos de soluções irrigadoras. Então, esse tratamento, que é químico e mecânico, ele vai encontrar-se interligado por conta da interação entre alguns elementos, principalmente elementos físicos, químicos e antimicrobianos, que estão na solução irrigadora e, consequentemente, vão auxiliar os elementos mecânicos presentes na conformação dos canais. Dessa forma, isso vai fortalecer o processo de eliminação daquelas bactérias e vai fazer com que aquele dente consiga ter uma desinfecção total daquelas bactérias que estão ali presentes naquela cavidade, principalmente quando a gente se trata de um canal necrosado, ou seja, um canal que está muito infectado por cárie e, consequentemente, por bactérias também, micro-organismos. E as soluções irrigadoras, elas vão apresentar algumas características. Então, vamos começar falando primeiro das vantagens. Então, o hipoclorito de sódio, quando comparado a outros materiais, apresenta um baixo custo. Então, você consegue fazer ele com valores muito menores, né? Se você fosse optar por utilizar outras soluções, isso, consequentemente, aumentaria o valor do seu produto e, consequentemente, o valor do seu canal também e do seu lucro. É claro que a gente precisa estar falando sobre isso. Traz uma completa desinfecção dos canais radiculares, uma limpeza mecânica excelente e uma limpeza química também dos canais radiculares. E, além disso, ele vai fazer uma dissolução tecidual. Então, o combo perfeito, hipoclorito de sódio depois do formocresol, para desinfectar todinho esse conduto radicular. Além disso, há também algumas propriedades que a gente precisa estar falando. Então, o hipoclorito, ele tem uma atividade antimicrobiana, que a gente já falou nesse vídeo, mas ainda vamos continuar falando, tá? Tem uma capacidade de dissolução tecidual que se destaca entre outros irrigantes. Entre muitos outros, o hipoclorito tem essa vantagem, que é uma propriedade dele também. Traz uma capacidade de limpeza muito grande e uma tolerância tecidual em concentrações apropriadas. Agora a gente vai falar sobre o mecanismo de ação do hipoclorito. Então a gente consegue observar algumas reações químicas entre o tecido orgânico e entre o hipoclorito de sódio, como reações de saponificação, de neutralização, de aminoácidos e de cloraminação. Ou seja,
O hipoclorito de sódio ele vai neutralizar os aminoácidos de forma a fazer com que eles se formem o sal e isso degrada os ácidos graxos. Então, é assim que é o mecanismo de ação do hipoclorito, tá? Além disso, como a gente falou, né, ele apresenta concentrações entre 11 a 12 de pH e esse pH elevado vai interferir, promovendo alterações biosintéticas. O que seria isso? Isso significa que ele apresenta uma ação oxidante e uma interferência do metabolismo celular, o que se torna também um ponto positivo para ele. E em relação ainda sobre a sua ação, mas agora algumas características, a gente precisa considerar que a efetividade de uma solução de hipoclorito de sódio vai depender completamente do seu último contato, que é aquela capacidade de umectação do tempo para a sua ação, ou seja, a profundidade de penetração do hipoclorito de sódio dentro do canal. Então, quando ele está na cânula, na irrigação do canal, ele vai apresentar um volume, uma frequência muito melhor, muito mais diferencial, que vai fazer toda a diferença na sua ação antimicrobiana. E essas ações terapêuticas dessas substâncias antimicrobianas, elas são empregadas como auxiliares no preparo do canal radicular. Então, o canal radicular ele precisa ser preparado para ser depois, em outro momento, ser obturado e assim fechado. E isso vai exigir um determinado tempo e uma maior efetividade. Então, com o hipoclorito você consegue fazer uma redução desse tempo clínico, né? Então, em alguns casos, você consegue ali fazer o fechamento daquele canal em uma sessão única, graças ao hipoclorito de sódio. E, como a gente falou, né, dessa ação antimicrobiana dele, tem um efeito muito positivo dessa substância química irrigadora, de forma que ele consegue reduzir de modo expressivo a população microbiana, daquela microbiota, né, daquele dente, daquela boca. Ou seja, isso vai favorecer o seu efeito antimicrobiano, vai favorecer o esvaziamento a partir daquela dissolução tecidual. E o principal ponto disso tudo é que o hipoclorito de sódio haja como um papel exercendo uma limpeza e uma desinfecção total do canal radicular naquele tratamento endodôntico. Então, ele vai agir eliminando restos necróticos, vai agir eliminando detritos de dentina, micro-organismos e outros subprodutos também desse material, tá? Mas a gente falou sobre as vantagens, falamos sobre as propriedades, mas a gente precisa falar também sobre os pontos que devemos ter uma atenção, que são as desvantagens e as contraindicações. Mas falando primeiro sobre a desvantagem, ele vai apresentar, assim como tudo que é bom, sempre tem seu lado ruim, né? Então, ele vai ser tóxico para os tecidos biológicos. Então, se você pesquisar no Google Acadêmico, no Cielo, no PubMed, você vai ver vários artigos que mostram algumas intercorrências que foram causadas pelo uso de hipoclorito. Então, existem algumas pessoas que são alérgicas também. Então, você precisa estar fazendo essa anamnese antes de estar fazendo o tratamento do seu paciente. Sempre pergunte, tá? Além disso, para o paciente vai ter um gosto ruim, um cheiro ruim, único, que quem sente o cheiro de hipoclorito de água sanitária já sabe o que é, não é verdade? E, como toda água sanitária, tem o risco de manchamento de roupas. Além disso, como a gente falou, né, a reação alérgica pode ter corrosão, porque ele não vai desfazer aquelas partículas inorgânicas de dentina. E isso também vai fazer com que ele não forme esmelei, tá? Então, aquela lama dentinária não é formada. Em alguns casos, é um ponto positivo. E contraindicações. Como a gente falou, o gosto é ruim. E a ingestão causa corrosões nas membranas mucosas, ou seja, na boca, na gengiva, no assoalho bucal. Então, nada de fazer com que o seu paciente ingira aquilo, tá? Porque isso pode trazer, além dele da boca, entrando aqui dentro do sistema digestório, uma perfuração gástrica, uma eosofagia e até mesmo um edema de laringe. Então, vamos usar isolamento absoluto sempre. Ou então, se não for o caso, né? É claro que isso já entra mais na parte de endodontia, mas todo momento ali irrigando. Irriga, aspira, irriga, como diria um professor meu, e sempre use isolamento absoluto de preferência. E a inalação desse produto vai causar também irritações em alguns casos.
e ele não deve ser injetado num canal com muita pressão. Então, nada de injetar assim de vez, querendo que ele acabe, não. Porque isso pode fazer com que essa pressão muito próxima do forame apical cause um extravasamento e a gente quer evitar isso e também seja uma contraindicação e até mesmo um problema para você no futuro, tá? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, que isso ajuda muito a gente. Inscreva-se aqui no canal, tem vídeo novo toda quarta-feira. E também ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana, tá? E se tu chegou até aqui e tá com alguma dúvida, comenta aí embaixo, mande pro nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, que estamos sempre respondendo vocês por lá. Ou, se preferir, mande lá no nosso TikTok, também temos vídeos todos os dias por lá. Ou então, pelo menos uns 3 vezes por semana a gente tá soltando lá também, viu?